Gabriel, tudo bem? Obrigado mais uma vez por apareceres no nosso podcast. Não sei se já reparaste que temos um logozinho. Parei a semana passada. Ah, foi a minha Kikinha que fez. Agradeço à minha Epá, Kikinha pá, o logozinho e vamos ter agora também um pequeno, uma pequena, como é que se chama? Uma pequena mosca, só a dizer quarteto. também anda aí como amor. E pronto, e vamos começar já com um dos temas favoritos do nosso podcast. Eu acho que eu não vou pôr o vídeo todo, eu vou passar para a frente, mas é para dar um resumozinho: o Papa a pedir para que os participantes contem o que viveram e o que sentiram nas jornadas. E é Em muito. que, em que, língua, em que língua é que ele pede? Ele vai, ele vai pedir em Não é em português. não é, ele vai pedir numa língua qualquer, eu acho que é espanhol, mas não tenho a certeza. Pois. E, Português, português é só para vir o dinheiro. Agora o português vale, agora a língua não. Eu exato. falo espanhol, é a mesma coisa. Pronto, mas ele vai falar e eu se calhar vou traduzir, mas não tenho a certeza. E logo vemos. Epá, isto está aqui as minhas preferências musicais e assim todas aqui, mas também ninguém liga a isso. Deixa estar, que eu depois vejo e vou pesquisar. São bons, são bons. Vou explorar. O Lenin nunca ouvi, mas os outros são bons. Então, bora lá. Transition. E agora é que é. Ai, está tão baixinho. Bom, ele diz: a memória da jornada. Legendas. Tem legendas? Tem. Não temos. Todos dizemos que sim. Fico contente com isso. É uma memória que se destina a estar guardada ou num álbum de fotos. É uma memória viva e temos de a manter viva, diz ele. Eu acho que não se está a ouvir bem. E como se mantém algo Está-se a vivo, ler, está-se a ler. passando-a a outros. Uma família mantém-se viva através dos filhos. Agora repara, dos filhos. Que a levam para a frente. Pronto. E os pais passam aos avós, mas mantêm sempre esta memória. Tudo bem. Pronto. Que vivem na jornada. Eu vou parar aqui só para falar contigo sobre esta história da memória. Desta história da memória da família ser perpetuada por filhos. Ou das memórias serem perpetuadas por família. Epá, eu sei que tu tens família, ainda bem. Filhos eu não tenho. Mas a, a memória socrática, no fundo, de Platão é a memória das ideias. É uma memória mais engraçada. A memória da filosofia é uma memória das ideias. A memória católica é uma memória perdurada pelo sangue, que eu não acho tão engraçada, pessoalmente. Apesar de adorar as minhas sobrinhas e achar que tem super lógica nós amarmos os filhos e temos. Pronto. Mas esta ideia de perdurar as coisas pelos filhos parece uma obrigação que me parece um bocadinho, às vezes um peso para algumas pessoas que não o deviam ter, pelo menos. Sim, mas isso é um dos mandamentos, não é? Honrarás os teus pais. Terás vários filhos, não me Não, lembro não, qual é não, que é, honrarás mas os há uma teus que é pais. assim: Há um mandamento assim. procriarás, ou uma coisa qualquer que é assim: procriarás, tens de Então, o que tem a procriar. ver com honrar os pais? Mas pronto, mas está explicado porque é que eles não pagaram aos miúdos. Porque como é família, pronto, não é preciso eles lhe pagarem, né? Então, agora é que ficou explicado isso, não é? Isto é tudo família, não precisamos de pagar a ninguém. Já Bom, viste? acho que agora aumentei tudo e também estamos a ouvir melhor. Então vá, e depois vou continuar aqui com o Papa Chico a falar. Manténganlo vivo, Mantenha viva. no lo Não a anestesien, anestesiem, no lo não a metan ponham en el álbum de no álbum de recuerdos memórias pasados. passadas. Vivan Vivam y cuéntenlo, e contem na cuéntenlo en la universidade, universidad, reparem en la nisto, contem escuela, na cuéntenlo escola, en casa. contem no trabalho, Cuenten contem, olha ele a qué pensar aonde, vivieron o que ustedes, viveram, o que qué viveram. viven ustedes, esa masa Mais de de algo que 1,5 tienen milhões que dentro. tiveram aqui a chatear-nos a cabeça, estavam ali e sobretudo ¿Qué o que sienten? sentiram. Pronto. Eso les pido ahora. E o que eu vos peço agora é que Sean sejam, agora repara, misioneros, missionários, sejam Ah, missionário. propagadores, sean sejam testigos testemunhas do que de lo que viveram. han vivido. Y gracias, E gracias. obrigado pelo testemunho vivo. Y ahora les toca a É ellos agora é a vez de ser testemunhar. testigos. Que Dios los bendiga, que la
pronto, e esta história, pronto, a rezar por mim e não sei o quê, e coisa. A Senhora vos proteja, etc. Deus vos proteja, essas coisas. Se ele não disser, Nossa Senhora não protege. Ele tem que dizer. Mas isto para começar uma conversa contigo que tem a ver com esta necessidade que o cristianismo tem, e às vezes, não só o catolicismo, mas o catolicismo também, e muitas vezes eu ando pelas ruas de Lisboa e vejo aqueles tipos que nós sempre chamámos os elders, como se fossem elders com H, mas são os elders que são os mais velhos dos missionários daqueles tipos americanos. Agora São Mormons. exatamente. Exato. Os Mormons. Os Mormons. E esta necessidade de propagação da ideia que eles têm muito de vender a ideia em qualquer lado. Falem nas escolas, falem nas universidades. Ele diz nas escolas e nas universidades. No trabalho. É marketing. É o marketing da ideia, da ideia deles e de vender a ideia deles. Que eu acho que, em princípio, se fosse uma coisa reservada para dentro, não tinha problema nenhum. Mas como mexe tanto com a vida das pessoas, eu acho que é pelo menos de avisar. E repara que eu estou a fazer isto. Isto é um vídeo na Rádio Renascença, que é uma rádio... Eu não sei quanto é oficial da Igreja Católica, mas certamente da Igreja Católica. Paga por eles algumas coisas, para isto eles têm dinheiro. Porque isto é propaganda, para propaganda eles não se vão poupar quando não conseguem, porque também isto tem os seus patrocinadores e os seus anúncios. Mas pronto, era isto que eu queria que tu discutisse aqui um bocadinho comigo, esta propaganda, esta vontade que esta gente tem de falar sempre destas coisas e de estar à frente destas coisas. Porque no fundo nós já falámos sobre isto várias vezes nos programas passados. Isto não tinha mal nenhum se eles fizessem isto para eles. Se isto fosse para eles, se isto fosse para cada um, não temos nada contra isso. Quando isto extravasa, quando vêm lançar-me isto à cara, aqui já não está correto. Mas tu vês ateus a terem necessidade de irem esfregar na cara de alguém que são ateus, de irem espalhar isso. Não, nós fazemos um programa, quem quiser ver, quem não quiser não vê. Não vamos à casa de ninguém. Olha, já ouviu falar de coisa nenhuma? Não é? Já ouviu falar de coisa nenhuma, é ótimo. Coisa nenhuma, porque sim, claro, é o que é. Não. Aliás, a palavra ateísmo tem esse problema, não é? Não há, é uma palavra que define uma negação, que é uma coisa rara de existir, não é? Basicamente é uma resposta a uma pergunta, é uma palavra que nem sequer devia de existir, sim, ateísmo, sim. Nem sequer faz sentido, não existe uma palavra para uma pessoa que não coleciona selos. Mas é uma resposta a um problema que é exatamente esta questão. É uma resposta a um problema que existe, que é algo que nós, ateus ou não crentes, ou pessoas agnósticos, ou pessoas que... Agnósticos, bom, mas pessoas que não têm uma crença, que tem de ter uma resposta a uma situação que se está a passar à frente, que é decisões políticas, coisas que acontecem na nossa sociedade dia a dia, como é que os pais tratam filhos, como é que os filhos se comportam com os colegas, como é que tudo tem a ver com esta necessidade que o Papa tem de dizer 2 semanas depois 3 semanas depois ou quase um mês depois das Jornadas das Juventudes, dizer, propaguem isto, não se esqueçam de espalhar isto, não se esqueçam de dizer, não se esqueçam de enfiar isto. Tu não vês isto em mais nenhuma situação, e por isso é que existe o ateísmo. Pois é isso. Porque tu não... Vamos lá ver, como é que se chama a pessoa que não acredita em doentes? Isso não existe. Quer dizer, não existe. Porquê? Porque não existe nenhuma decisão política que tem por base a existência de doentes. Pois, claro. Não é? E é por causa disso que existe o ateísmo. É precisamente porque as religiões impõem-se e tentam impor-se nas sociedades, as crenças extravasam completamente o limite pessoal,
depois tem que haver, as pessoas têm que dizer, não, mas eu não acredito nisso. Isso que tu me estás a dizer, para mim, não tem nenhuma base lógica para ser credível. E, portanto, e depois eu tenho que ter um nome. Tenho que me dar um nome, porque não acredito naquilo que outras pessoas alegam sem nenhuma prova. Pois. É isso. É por causa disto, precisamente. Mas pronto, isto para não novamente insistir numa tecla de que eu acho que é preciso ter muito cuidado com a propaganda religiosa. Propaganda religiosa, este tipo que parece um tipo simpático, às vezes tem assim uma certa até para alguns ateus, algumas pessoas que não pensam em religião, algumas pessoas que este tipo é um tipo simpático, mas este tipo não deixa de estar a defender uma agenda. É o chefe da máfia sempre. Não deixa de estar a defender uma agenda e é preciso dizer, porque o chefe da máfia é preciso Não sempre deixa de ver ser o chefe da a máfia. agenda que ele está a defender. Pior que a máfia ainda, porque a máfia cometia muitos crimes que não tinham vítimas. Pá, estes cometem crimes cujas vítimas são crianças. Ah, pá, pô, Complicado. é pior ainda que o chefe da máfia. Complicado. Bom, vamos então passar para mais uma situação engraçada esta, que se calhar queres contar tu depois o que é que aconteceu. Sim, esta história já tem alguns anos. Então foi um português, um senhor chamado Pedro Castro, não sei se o nome é verdadeiro, que estava doente. Estava doente, uma hepatite C. Já num estágio avançado, e então o fígado já estava muito deteriorado, e a única esperança dele, disseram-lhe os médicos, "Epá, a sua única esperança é tomar um medicamento. Só que o medicamento é caríssimo. Estamos a falar de milhares de euros. Não me lembro do preço ao certo, mas era assim uma coisa de milhares de euros. Até que o Serviço Nacional de Saúde passou a comparticipar o medicamento, o senhor tomou o medicamento e curou-se. Conclusão desta história, Miguel. Isto é que é a parte engraçada. Conclusão desta história. A Madre Teresa de Calcutá é que é a responsável pela cura dele. Eu vou passar agora um bocadinho esta notícia. Em português vai acompanhar canonização da Madre Teresa de Calcutá para agradecer à Santa que o salvou. Pronto, e a história tem a piada de ele ter sido salvo por um medicamento compartilhado pelo Serviço Nacional de Saúde. Mas foi a Tem Madre Teresa de cientistas que Calcutá. trabalharam. Aliás, o medicamento é feito, alguém o fez, alguma equipa o fez, mas todo o conhecimento que foi necessário tem séculos, não é? Pessoas que estudam para criarem um medicamento que, pá, que traz a cura para esta doença gravíssima. Tens um governo, pá, em 2016, não sei se era a Geringonça, se ainda era o governo do Passos Coelho, já não me recordo, mas pronto, tens um governo que um Sistema Nacional de Saúde que comparticipe Comparticipa. esse medicamento e permita a quem não tenha tantos meios a tomar. Quem é que é responsável? É a Madre Teresa, a fulana que, se ele fosse ter com a Madre Teresa, se ela ainda fosse viva, ele fosse ter com ela a dizer, olha, estou muito mal do fígado, o que ela lhe dizia provavelmente era, sofre para aí, porque Deus quer que tu sofras. Isso era o que ela dizia certamente. Portanto, vê a lógica disto. Isto mas é importante tu teres dito isso porque o Hitchens, que é um tipo muito Sim, peculiar, muito engraçado, eu gosto de o acompanhar. Tem algumas coisas que eu gosto muito, outras nem tanto, mas sim, sim. ahm, ele tem um documentário super interessante sobre a Madre Teresa de Calcutá, em que ele entrevista algumas das freiras que foram trabalhar com a Madre Teresa de Calcutá. E é muito interessante ver esse documentário, acho que toda a gente devia ver. Eu acho que já vi também. É muito engraçado porque as freiras contam que havia soluções para o problema daquelas pessoas que estavam ali a sofrer com ela, naquele sítio em que ela tomava conta de pessoas com lepra, não é? Acho que era lepra. Sim. E havia solução e elas estavam empenhadas em arranjar solução, em tratar os doentes, e havia um hospital que tratava doentes com lepra ali ao lado, e eles começaram a tentar resolver isso. E quando chegaram à Madre Teresa de Calcutá, ou quando chegaram várias vezes, sempre que chegavam a ela com as soluções para tratar, ela não queria. Ela não queria tratar. Ela achava que aquilo era um serviço de Deus e que as pessoas estavam a servir aquela dor para se purificar.
Era uma Exatamente, sádica. exatamente, exatamente. Sádica. Portanto, Era uma sádica. completamente. E, E, no entanto, a e- lógica disto, a pronto, lógica disto. e toda a gente falava dela como tão boazinha, porque tratava de umas pessoas, mas no fundo ela era uma sádica. E acho que esse documentário é muito, muito claro da sádica que ela era. E, e pronto, e era isso que eu tinha para dizer sobre a Matriz de Calcutá. E esta história é engraçadíssima, que já Completamente é caricato. alguma antiga. ah, e pronto, tem uma certa piada. Tens mais alguma coisa para dizer sobre isto ou vamos seguir? É caricato, mas vai comentar. Então vamos seguir na próxima. A próxima tem a ver com uma coisa engraçada que eu vou pôr já. Ai caramba! Assim é. Ai, não, já me estou a enganar. Assim é O que é. protestante não obedece à Bíblia, gente. A gente tem todo medo. Os crentes vêm com a Bíblia, versículo tal, versículo tal. Meu amigo, você não obedece nada da Bíblia. Nada. O principal, o essencial, você não respeita nem a palavra de Cristo. Se Jesus disse uma coisa, você lê e faz de conta que não leu. Quem é que obedece à Bíblia? Nós, católicos, obedecemos. Somente nós. Ainda tem essa. Somente nós. Eles obedecem algumas partes da Bíblia. Então, o sacramento foi instituído por Jesus. Foi Jesus que disse, aí cada um dos sacramentos. Opa, mas lá na Bíblia não tem a crisma, tem, viu? Opa, mas lá não tem ordenação, tem. Não tem unção dos enfermos, tem. O problema é que a gente quer que esteja escrito com as palavras que a gente usa hoje. Aí, meu amigo, pelo amor de Deus, né? Os sacramentos existem para que a salvação de Cristo único, realizada na sua cruz e ressurreição, chegue até você, que está na sua cidade, hoje, esse ano, no século XXI, mas para que chegue a você esta graça de Cristo realizada na cruz. Quem foi que inventou isso? Foram os papas? Não, foi Cristo Jesus. Quem inventou isso foi Jesus. E aqui nós levamos de novo a sério a palavra de Deus. E agora vou passar imediatamente a seguir para outra, que é assim. Permita-me corrigir um erro que muita gente comete em relação à Páscoa. Por causa de uma herança medieval católica, muitos pensam que a Páscoa comemora a ressurreição de Jesus. Isso não é verdade. A Páscoa comemora a morte de Jesus. A ideia de atrelar a Páscoa ao domingo da ressurreição foi um argumento usado para justificar a guarda do domingo. E quando a gente embarca nisto, a gente está errado, porque na Bíblia fala bem claro que o que substitui a Páscoa judaica é a Santa Ceia. E a Santa Ceia anuncia não a ressurreição do Senhor até que Ele venha, anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Não estou com isso, é claro, querendo dizer que a ressurreição é um evento de só menos importância, não é nada disso. Mas apenas para você entender, você não vai comemorar o seu dia de aniversário no dia do aniversário de casamento. São datas importantes, porém são eventos diferentes. Páscoa é para relembrar a sexta-feira. Então, pronto, eu escolhi estes dois certos, eu não sei se entendes, para ilustrar um bocadinho os conflitos que existem entre os próprios cristianismos, não é? A nossa ideia de ateísmo terá as suas diferenças, mas é um bocadinho única. Não acreditamos em Deus. Qualquer cristão tem o seu cristianismo. Qualquer um. É. Estou aqui a seguir a estes vídeos, podias pôr aquele certo do filme dos Monty Python, da vida de Brian, quando o fulano vai a fugir dos seguidores dele e perde a sandália. Exato. E lembras-te desse? Perde a sandália e há um que diz, vamos tirar a sandália como ele. Não, vamos todos seguir não sei o quê. E cada um interpreta aquele perder da sandália de uma De forma uma diferente. forma diferente, claro. Epá, e aqui é a mesma coisa. E isto parecem, depois, ambos, parecem crianças a falar das regras do jogo. Lembras-te quando era miúdo, tu ias à casa de alguém jogar ao Monopólio e as regras eram diferentes? Exatamente. Aqui é a mesma coisa. Não, é assim que se faz. Percebes? Não faz sentido nenhum. É uma coisa de crianças. Para quem está de fora, não tenho absolutamente nenhum. Não tenho dinheiro metido em nenhuma delas, não é? Portanto, não tenho interesse nenhum aqui. Mas para quem está de fora, parecem crianças a discutir. Não, as regras são assim. As regras cá em casa são assim. Se estás a jogar aqui em casa, tens que jogar assim, porque estas é que são as certas. Vocês não sabem jogar. É exatamente a mesma coisa. E sempre a disputa do eleitorado, não é? No fundo, ou do dizimado, do pessoal do dízimo,
Mas, tinha duas coisas para dizer específicas a cada um deles. Ao último, a ideia também é um bocadinho de que o cristianismo muitas vezes é um culto da morte. Ahm, não só por coisas que, como já dissemos aqui, nós vamos nos repetindo todos os fins de semana com alguma coisa, certamente, mas com a história deles estarem sempre à espera do dia do juízo final e de uma espécie de uma morte coletiva e de um reaparecer coletivo, mas também exatamente desta questão da morte de uma pessoa, da morte deste personagem, um, e deste culto de morte que se exerce muito, muito no cristianismo. E a outra, antes, sobre todas as questões protocolares com que os católicos são tão exigentes, não é? E os católicos, acima de tudo, são muito exigentes com os protocolos deles e como é que eles têm de gerir os protocolos. E eu tenho uma história, uma curta história para te contar. Uma vez estava numa dessas missas, aquelas poucas vezes em que eu entro numa missa porque um familiar meu está lá a fazer qualquer coisa que eu acho que devo ir, porque eu, por exemplo, não entro em batizados, acho que é um bocadinho demais batizar uma criança, mas a outros, se o miúdo tem 12 anos e diz que quer muito que vás ao meu crisma, eu se calhar vou, ou uma coisa, casamentos, tento também ficar de fora, mas se insistirem muito eu entro lá para dentro. E já assisti a algumas missas, e uma delas teve alguma piada porque eu estava a assistir a missa distraidamente, não sei muito bem o que é que estava a acontecer e estava a pensar na minha vida e de repente ouço o padre a dizer qualquer coisa em que as pessoas começam a cumprimentar todas. E eu estava rodeado de gente. E estava assim sossegado porque eu fico normalmente atrás, não é? Em pé, não me sento para não andar naquelas coisas de me levantar e de sentar, não sei o quê. Mas a igreja estava extremamente cheia. E eu até acho que era uma missa de um 7º dia. Acho que de um amigo meu que morreu. E estava lá porque o pai dele queria muito que eu fosse lá e eu fui lá. E essa parte não tem piada, mas hoje em dia consigo rir do que me aconteceu nessa coisa, que foi eu estar quieto, estava triste, porque se calhar estava exatamente a refletir na morte desse meu amigo, e estou assim a refletir, a pensar, e de repente há uma pessoa que chega ao pé de mim, dá-me 2 beijos, outra dá-me um abraço, dá-me 2 beijos, eu estou a ser abraçado e beijado por várias pessoas que estão ali à minha volta. E não sabia bem o que é que estava a acontecer. E às tantas chega um amigo meu, está ali no coisa, o que é que está a acontecer? Porque isto é uma parte da igreja em que eles pedem para beijar as pessoas umas às outras e não sei o quê. Pá, eu vi-me ali no meio do ritual de beijos e de abraços. Até não foi pronto, não é um ritual desagradável, não é por aí, mas é estas coisas, estes rituais, já têm todos muito específicos, com muitas coisas, são engraçadas. Pois, é muito aquela coisa lá está, voltamos ao mesmo, é aquela coisa de crianças, pá, tem que ser, tens de dar 3 passos para a frente, e se jurares, mas cruzares os dedos não vale, pá, aquelas coisas já, por um lado, percebes porque é que eles investem muito nas crianças, porque é que, agora Claro. sem nenhum tipo Sim, de sim, trocadilho, percebo. eles investem muito em catequese, em doutrinar desde cedo, porque isto de facto é uma coisa tão infantil que se tu não embarcares nisto muito cedo, pá, tu em adulto já não aceitas isto. Tu já não aceitas isto, porque tu percebes a infantilidade destes rituais, destas coisas. Aliás, eu tornei-me, eu sempre fui ateu, nunca me lembro de acreditar em nada disto, embora a minha família até esteja de alguma forma ligada à Igreja Católica, nunca, nunca me foi imposto e nunca acreditei, nunca me lembro de acreditar que existia alguma coisa sobrenatural. Hum, Aliás, eu tenho histórias pequeno de situações em que me aconteciam coisas que eu poderia identificar como sobrenaturais e que eu tinha necessidade de ir investigar e perceber e compreender e dar uma explicação àquilo. Mas eu tornei-me um ateu mais
praticante, vamos dizer assim, não é? Mais Mais ativo, consciente, se calhar, não é? mais vocal, quando comecei a dar aulas. Porque Ah, logo é? no meu primeiro, sim, porque logo no meu primeiro ano de trabalho, ia lá à minha sala, eu dava aulas no primeiro ciclo, ia lá à minha sala uma vez por semana uma freira dar religião e moral. Pá, eu assisti à primeira aula, aliás, a um bocadinho da primeira aula, porque tive que sair com vontade de rir. Porque a freira era de Viseu e falava com o sotaque de Mesmo Viseu, à espera, não é? Aquela coisa. completamente. Aquele sotaque de Viseu, que parecia uma coisa ensaiada. E ela perguntava aos meninos: Vós, querendes ser missionários? Pois. Pá, e os miúdos ficavam. Primeira pergunta: Vós sabeis do que é um missionário? E o Sidney põe o dedo no ar e diz: É onde a gente vai ver as palavras quando não percebe. Não, isto é um dicionário. Um missionário é uma pessoa. Não me lembro a definição que ela deu. Pois. É uma pessoa que ajuda os outros, dizia ela. Vós querendo ser missionários. E os miúdos olhavam assim uns para os outros, pensar, nunca pensei nisso. Vós, então não querendes ajudar os outros? Sim, sim, então querendes ser missionários. E depois ia perguntando um a um: Tu queres ser missionário? Não. Tu não queres ajudar os outros? Sim, então queres ser missionário? Ok. E voltava ao outro a seguir: E tu queres ser missionário? Não. Então, tu não queres? Quero. Então, e tu queres ser? E o Jorge, às tantas, chega ao Jorge e o Jorge diz-lhe: Já te contei a história do Jorge. E o Jorge diz-lhe: Não, eu quero ser polícia. E ela, Pronto, mas um polícia ajuda os outros. E logo a seguir para o Sidney. O Sidney fazia-lhe a vida negra. E tu, queres ser missionário? Não, quer ser ladrão. Aí aquela já não tinha, mas porquê é que tu queres ser ladrão? Um ladrão. É para brincar com o Jorge. Mas, Aquilo mas as insistências, não é? As insistências completamente. E eu saí. Eu tive que sair porque aquilo eu comecei-me a rir. Pá, e às tantas isto já não é, né? Pá, tive que Pois. vir para cá para fora. Mas quando chega à sala, depois dela sair, os miúdos choravam todos. E porquê é que eles choravam? Porque a Cátia não era batizada e a irmãzinha disse que ela ia para o inferno. Pois, Pá, complicado. como é que é possível? Estás a ver? Pois. E foi, acho que foi aí, sem ter muita consciência, mas foi aí que isto começou a revoltar. Lá está, porque até a altura nunca senti isto a ser-me empurrado Pois. para cima, percebes? E nessa altura, pá, eu tive que construir aquilo, falar com os miúdos sobre isso, epá, fazê-los perceber, olha, isto é uma coisa, há pessoas que acreditam nisto, há outras que acreditam nisto, e comecei-lhes a falar de outras religiões e de outras ideias, etc, etc. Epá, mas estás a ver, mas porquê que eu tenho que falar disto a miúdos? Porquê Pois. que me fazem isto? Mas para quê? Claro. Estás a ver a ideia, mas tem que ser com miúdos. Lá está, porque se não for com miúdos, Assim, não dá um hipótese. adulto já não aceita isto. É Pá. mais difícil. É muito bem É mais mais difícil. difícil de aceitar, a não ser que, lá está, a não ser aqueles adultos que estão em situação vulnerável, sei lá, eles depois atuam Pois. muito, por exemplo, nos Estados Unidos, nos Alcoólicos Anónimos, Pois, claro, exatamente. opá, são pessoas que estão em situação vulnerável, que já de si estão com uma dependência, estão com um problema grave. E Pá, muitas é vezes aí essa eu, história dos alcoólicos anónimos é tirar uma dependência para criar outra, que é criar a dependência dessa comunidade e dessa religião. exato, exato, mas é aí que eles atuam. E isto tudo vindo para trás, para a coisa do Papa Francisco, exatamente a pedir estas coisas, não é? Para pedir intervenção nas escolas, pedir intervenção nas universidades, pedir intervenção nos trabalhos, pedir para que as pessoas intervenham nestes sítios para passar a sua palavra. Pá. E Epá, não, é deixem complicado. os miúdos em paz, em todos os Acima de aspectos, tudo, deixem epá, os em miúdos em todos os paz. aspectos, mas Sim, mesmo todos os sem aspectos. falar de outras coisas, deixem os miúdos em paz, epá, deixem-nos decidir que religião é que querem. Se a vossa for a certa, eles vão de ir lá ter. É isso, é verdade. Epá, Bom, restam-nos duas coisas, mas como nós já estamos com 30 minutos, eu não sei se nós fazemos sequer uma delas. Uma é rápida, dizer que não houve o programa de rádio que eu queria na semana passada falar contigo, pelos vistos não apareceu. Não sei se as minhas preces foram ouvidas e se ele foi cancelado. eu acho que eles viram o nosso podcast, Miguel. Eles viram e Não sei disseram, epá, se vamos acabar com isto. vamos acabar com esta situação.
Não sei se vai haver na próxima semana, vou estar atento se houver, nós depois falaremos sobre isso. Pelo menos não apareceu na internet porque eu não assisti ao vivo, mas não me parece que tenha havido. Não houve, não houve. Pronto. Depois, também temos outra coisa para falar, que eu acho que vamos demorar algum tempo e como já passámos os nossos 30 minutos, que nós queremos mais ou menos apontar, que é novamente aquele exame de filosofia que nós temos de falar e temos muita coisa para falar e que se calhar vai demorar mais do que um podcast, vai ser mais coisas. Mas por mim acho que passámos os nossos 30 minutos, acho que temos que pensar, temos de pensar noutras coisas e no próximo episódio trataremos destes outros assuntos que temos de pensar. Exatamente. Está bem? Então vá. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado, Miguel. Obrigado. E até para a semana. Até para a semana.